Estamos começando mais um programa Café com Direito. O tema dessa semana é exatamente a negociação com precatórios estaduais. O Estado da Paraíba está propondo aos credores, dos precatórios uma negociação. Para falar sobre esse assunto, exatamente do que se trata, quais são as vantagens e desvantagens, que nós convidamos o procurador do Estado da Paraíba, o doutor Paulo Márcio Soares Madruga, que vai falar sobre esse assunto e esclarecer exatamente as vantagens e as desvantagens. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui no programa Café com Direito. Boa tarde, Sheila. Obrigado por essa oportunidade que você está nos dando, oportunidade da Procuradoria-Geral do Estado e do Estado da Paraíba de divulgar e ampliar esse instrumento que nós criamos para tentar otimizar o pagamento dos precatórios aqui no Estado da Paraíba. Vamos fazer um tipo assim, explanação sobre o que vem a ser. Qual é esse convênio? É um convênio? Foi uma proposta que nasceu dos dois lados? Como é que foi feita essa possibilidade? Isso é um instrumento que foi criado pelo Estado da Paraíba diante da necessidade que nós tínhamos de buscar alternativas para otimizar e tentar agilizar o pagamento de precatórios no Estado da Paraíba. Nós estamos vivenciando, Sheila, é do conhecimento de todos, uma crise econômica sem precedentes e que afeta diretamente a arrecadação de todos os estados da federação. Isso, para se ter uma ideia, no estado da Paraíba nós temos como arrecadação, 80% da arrecadação ela vem do Fundo de Participação dos Estados, o repasse que é feito pela União do Fundo de Participação dos Estados e da arrecadação do ICMS. Essa arrecadação, por exemplo, no ano de 2015, do ICMS, nós deixamos de arrecadar 154 milhões de ICMS. E de Fundo de Participação do Estado deixou de ser repassado para o Estado da Paraíba em torno de 269 milhões de reais. Ou seja, só no ano de 2015 foram 423 milhões de reais que deixaram de ser repassados. Então, isso é uma queda constante que vem também acontecendo no ano de 2016, somado ao aumento do estoque de precatórios, porque a arrecadação ela diminui e, por outro lado, as decisões judiciais que vão sendo proferidas vai gerando os precatórios e vai aumentando o estoque de precatórios. Segundo os dados do Tribunal de Justiça da Paraíba, hoje o montante do valor devido de precatórios está em 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, como equacionar isso? Como resolver essa questão de se ter uma queda na arrecadação e um aumento constante do estoque de precatórios? Então, o Estado precisava pensar e idealizar alguns instrumentos que pudessem otimizar o pagamento desses precatórios. E pensamos justamente em uma das medidas que estamos estudando, outras medidas, mas uma delas, a primeira delas, foi esse acordo direto de precatórios. Com isso, nós criamos o COMPREC, que é a Câmara de Conciliação de Precatórios, que foi instituído por meio da Lei 10.495, de julho de 2015, que prevê a realização de editais, a divulgação de editais, estabelecendo listas de precatórios para cada biênio. Nós começamos com 2006, 2007 e agora estamos em 2008 e 2009. Qual tem sido a aceitação? Primeiro, com certeza, vocês tinham um objetivo a alcançar em relação a essa primeira fase. O que foi que você conseguiu sentir desses resultados? O tempo ainda é curto, Começamos há praticamente 2 meses a funcionar a Câmara de Conciliação de Precatórios. Então, é um curto espaço de tempo para se falar e se estudar se de fato teve resultados significativos, Mas nesse primeiro de 2006 e de 2007 eu já acredito que houve um bom resultado, porque de 12 milhões que foram disponibilizados, nós tivemos uma economia de 5 milhões de reais. Foi disponibilizado o valor de 12 milhões e com o deságio de 40% que é aplicado, economizamos 5 milhões de reais. E esses 5 milhões de reais, eles são revertidos para... Os novos acordos? Os novos acordos, exato. Isso é muito bom. Agora, vou falar algo que eu constatei fazendo um trabalho diretamente, e aí eu quero te perguntar se você pode me explicar o que aconteceu. Nós
temos, e é de conhecimento popular, que se você for procurar de quando se começou realmente a pagar precatório, aqui, de forma séria, você vê que nós temos aí um histórico muito recente de cumprimento exato de pagamento de precatório. Levar a sério ou ter uma expectativa de recebimento desses precatórios. Você atribui isso a uma questão de governo ou especificamente a legislação que mudou? De governo. Eu acredito que dados que eu tenho do governo agora, dessa gestão do governador Ricardo Coutinho, que se iniciou em 2011, né? Para se ter uma ideia, de 2011 para cá foram pagos mais de 600 milhões de reais em precatório. No 10 anos, uma década anterior ao início da gestão dele, se pagou apenas 55 milhões de reais. Então isso demonstra o compromisso, né, dessa atual gestão em tentar quitar esses precatórios. Quais seriam os critérios, por exemplo, para eu poder, ou quem tem um precatório no Estado aí a receber, ele poder se valer desse benefício? Inicialmente ele tem que estar dentro daquela lista que nos é encaminhada pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ele encaminha para a Procuradoria-Geral do Estado uma lista com aqueles credores que estão habilitados a receber os precatórios naquele biênio, né? No início foi 2006, 2007 e agora estamos finalizando 2008 e 2009. Com base nessa lista, essa lista ela é divulgada no site da Procuradoria-Geral do Estado. Lançamos o edital, o credor, o titular do crédito, ele pode se habilitar se ele se interessar em realizar esse acordo. No site da Procuradoria-Geral do Estado também consta um requerimento, lá tem um modelo de requerimento, ele preenche esse modelo, apresenta na Procuradoria-Geral do Estado à Câmara de Conciliação. Esse modelo eles tem que estar instruído também, anexado uma procuração pública a um advogado, ele tem que ter advogado constituído, que não necessariamente tem que ser o advogado do processo originário, né? Até porque os honorários sucumbenciais desse processo originário eles serão pagos àquele advogado, esse advogado do processo originário não vai ter prejuízo algum, né? Se porventura forem requeridos já esses honorários naquele próprio pedido, um pedido só para o principal e para os honorários, obviamente tem que ser o advogado do processo originário, né? Então tem que ter esse requerimento, essa procuração, constar o nome na lista e nos é encaminhado e a gente faz uma avaliação bem objetiva. A gente não tem não temos como uma liberdade de negociar. O valor é um valor determinado, quer dizer, o deságio é um percentual determinado, que é de 40%. Né? Fazemos essa análise, estando tudo ok, encaminhamos ao tribunal. O tribunal homologa e a partir de então se não houver uma impugnação, tem um prazo de impugnação de 5 dias, né? Se não houver nenhuma impugnação a essa lista por uma eventual alegação de quebra de ordem cronológica, alguma coisa desse tipo, né? Então, ela é encaminhada, fazemos uma lista preliminar, depois a lista definitiva após o prazo da impugnação e ela é encaminhada ao tribunal. Lá nós temos os juízes auxiliares, que fizemos uma parceria muito boa com o Tribunal de Justiça, que vem... Doutor Eduardo, né? Doutor Carlos Eduardo, doutor Antônio Carneiro. Verdade. Né, que o presidente do tribunal tem se comprometido em dar uma celeridade maior nesse processo dos acordos diretos de precatórios. E lá eles homologam e lá o pagamento é realizado por eles, pelo Tribunal de Justiça. Esse pagamento, se ele é à vista, se é parcelado, o senhor vai me responder no próximo bloco, que a gente retorna com esse tema aqui no programa Café com Direito. Estamos de volta com o programa Café com Direito. Estamos falando aqui sobre os acordos para o recebimento de precatório, claro, mantendo a ordem cronológica, né, como a legislação estabelece. E o procurador Paulo Márcio estava exatamente aqui para esclarecer grandes dúvidas e uma que eu deixei no ar no bloco anterior eu aceitando esse acordo, né, eu vou para a lista, em quanto tempo eu recebo? É parcelado? Como é que vai fazer para esse dinheiro chegar até a mão do credor? O pagamento é feito em parcela única, né? E eu acredito logo em seguida a formalização do acordo.
quem faz o pagamento é o Tribunal de Justiça. Encaminhamos o acordo formalizado ao Tribunal de Justiça, lá ele é homologado e o pagamento fica a cargo do Tribunal de Justiça. Mas tem sido feito, nessa experiência que tivemos agora, de 2006 e 2007, o pagamento tem sido feito logo em seguida à formalização do acordo. Agora, uma questão que aí preocupa um pouquinho o trabalhador, o credor. Quais seriam as despesas que vão envolver? Por exemplo, vamos falar em números redondos. Eu tenho um crédito de 100 mil. E outra questão, o meu precatório, ele faz parte de um bolo do sindicato, por exemplo. E eu tenho 100 Sim. mil ali. Como eu faço, eu tenho interesse, mas quanto é, afinal, que eu, credor, vou receber? Isso, claro, a gente sabe que não vai mudar e não vai mexer, que de todo jeito, a parte do advogado que ele ia pagar, ele ia pagar, a parte do imposto que ele ia pagar, ele vai pagar, independente de estar ou não, ele vai. Teria mais alguma outra despesa? Não, nenhuma. É feito o cálculo do deságio, se tira os 40%, obviamente se deduz o que tem que ser deduzido de imposto de renda, contribuição previdenciária e é pago o valor a ele líquido. Esse valor que vai para a negociação, quando passa essa lista, esses valores já estão atualizados? Já estão atualizados. O Tribunal de Justiça faz essa atualização e nos passa. Lá tem uma lista que nos é disponibilizada e tem também o credor do precatório, ele pode se dirigir também ao Tribunal de Justiça para obter essa lista já com os valores atualizados. Então esse valor é feito pelo Tribunal de Justiça e já recebe com o crédito atualizado. Então qual seria, por exemplo, o primeiro passo? Por exemplo, quem está nos assistindo ou é advogado ou tem algum precatório para receber e está nesse biênio, por exemplo. Ou então perdeu o biênio anterior, ele ainda teria chance de tentar recuperar por falta de conhecimento, de esclarecimento? E referente ao biênio, qual seria então o primeiro passo a fazer? O primeiro passo é dirigir à Procuradoria-Geral do Estado, lá tem um stand próprio com servidores, assessores, procuradores que estão dando assessoria nesse momento, nesse processo, né, desses acordos diretos, e fazer o requerimento. Ele vai no site, primeiramente pode até ir no site da Procuradoria, o requerimento também está lá no stand, mas ele pode ir no site da Procuradoria-Geral do Estado, já imprimir o requerimento e já levar com a procuração pública do advogado. E qualquer dúvida que ele tenha e queira, antes de formalizar isso pela internet, ele pode se dirigir à Procuradoria-Geral do Estado. Lá nós temos servidores e procuradores que estão aptos a esclarecer qualquer dúvida. A população e os credores, né, e eu acho que até o próprio judiciário, ele, que é algo inédito mesmo de ter acontecido isso, estava esperando uma proposta desse tipo? Acreditava nisso? Não, eu acredito que não, que eles não tinham ideia, né, que estivessem... Uma luta para receber que estivessem sendo estudadas essas medidas, né, e no final de 2014, início de 2015, nós começamos, diante dessa crise econômica e dessa dificuldade que vem surgindo em relação aos precatórios e da vontade do governo do Estado em quitar o mais rápido possível o seu estoque de precatórios, começamos a idealizar, a buscar alternativas para tentar otimizar esse pagamento. Tentamos anteriormente o pagamento por meio de depósitos judiciais, né? Determinada porcentagem dos depósitos judiciais que são feitos né, nos processos judiciais, eles seriam destinados ao pagamento de precatórios. Mas, infelizmente, a eficácia dessa lei ela foi suspensa por determinação do Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade. E, recentemente, foi publicada ontem, né, uma emenda constitucional 94, que trouxe de volta a possibilidade de utilização desses depósitos judiciais para pagamento de precatórios. Então, essa foi uma primeira medida. E buscamos agora essa outra medida, que são os acordos diretos, né, nos precatórios. Então, eu acredito que, eu não tenho ideia se a população estava esperando, mas eu acredito que recepcionou de forma positiva. Se for bem analisado, né, e aí a gente vê que muitas vezes esses precatórios são de servidores, muitas vezes ou aposentados, né, até pela data, e aí tem que realmente avaliar o valor do dinheiro no agora, no presente. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a situação que você falou, dessa crise que estamos passando, realmente crise de identidade política, econômica, e aí a gente vê um Estado paraibano,
né? E numa situação não tão crítica, como nós já temos alguns estados já em calamidade financeira. Deixando né? de pagar funcionários, Exatamente. né? Parcelando o pagamento. E aí a pergunta antes de começar, antes de oferecer esse acordo, o governador, o governo em si, ele estabeleceu um limite, um orçamento para tal. Esse orçamento, você acredita que vai chegar só até esse ano? A gente pode ter uma perspectiva que em 2017 vai ser destinado uma verba maior também para esses acordos? Eu acredito que sim. Como é que é feito o pagamento de precatórios de forma ordinária hoje? Nós pegamos 1,5% da receita corrente líquida, depositamos em duas contas, né? Uma que é destinada ao pagamento ordinário dos precatórios e outra é destinada ao pagamento dos acordos que são celebrados, né? Então, sempre vai estar sendo depositado nessa conta dos acordos um determinado 50% do que seria destinado aos precatórios. Então, eu acredito que chega até 2017. Olha aí, então eu vou ter que dar uma observação assim, que somos do mundo jurídico, né? Eu sou sincera a dizer que acredito que o governo deveria ter feito uma publicidade mais ampla em relação a esse benefício, né? Porque a gente discutindo e você indo estudar um pouquinho mais a própria legislação e colocando realmente na ponta do lápis, quando tem um cliente, no caso falando como advogada, quando tem um cliente nessa situação, você vê até como uma boa possibilidade, porque é aquela história, vamos pensar, por exemplo, nesse precatório de 2000 e o último, do primeiro lote, eu diria que foi 2006, 2007. Pronto, quem não entrou, né, na primeira negociação, não fez esse acordo, qual é a expectativa para ele entrar e vir a receber na lista? Tem que chegar até o final, porque vai de 2008, 2009, 2010, 2011, né? Então, quando chegar no final, se tiver recursos para pagar, retorna 2006, 2007. Eu não tenho como avaliar se isso será possível, né? Mas acredito que há essa possibilidade. Isso no caso de quem perdeu essa possibilidade de negociação. De quem perdeu a possibilidade de 2006 e 2007. 2008 e 2009 está encerrando hoje, né? Olha aí. 2008 e 2009 encerra hoje. Talvez há a possibilidade de estudarmos para uma prorrogação até o final da próxima semana, né? Mas não há uma definição acerca disso ainda. E vamos começar já a estudar o edital de 2010 e 2011. Então, quem perdeu, a princípio, não poderia mais aderir lá na procuradoria e tentar aquela história. Quem dorme, né? O direito não socorre a quem dorme. Agora, voltando para a possibilidade de quem não quis o acordo e vai ter que esperar o pagamento ordinário. Qual é a previsão, por exemplo, de quem está ali na lista de 2006 e 2007? Esse dado nós não temos como avaliar tempo em relação a como será esse pagamento de quem não, mensurar o tempo de quem não celebrou o acordo, né? Porque ele vai ter que acompanhar o processo ordinariamente. Ele vai ter que acompanhar o processo, né, o ano que ele está, qual o precatório dele está vinculado e ter que aguardar a disponibilidade dos recursos dentro daquela outra conta, que 50% que é destinada ao pagamento ordinário dos precatórios, para chegar à sua vez. Num caso específico, aí, só para a gente encerrar esse bloco, no caso, como eu comentei, eu ser um membro dentro do sindicato. Eu posso, de forma individual, mesmo o precatório sendo no nome do sindicato, eu fazer esse acordo? Sim, porque o titular é o servidor, o credor daquele precatório, né? Então, ele pode sim fazer o acordo em relação ao seu crédito individual. A princípio, e isso consta do edital, consta da lei também, o acordo ele não permite ser parcial, né? Eu sou titular de um precatório e eu só quero aderir a 50% do meu crédito. Não, isso não é possível. Compreendo. Né? Mas no caso aí, o sindicato ele está na função de substituto processual, né? Quem é titular do direito são os substituídos. Então, eles podem individualmente buscar fazer o acordo. Não tem problema algum. Tá vendo? Então vamos prestar atenção, ficar atento a esses editais. O ideal mesmo era que a gente recebesse uma notificação, né? Cada credor desse, dá uma chance, uma oportunidade mais explicativa, né, sobre isso. Mas a gente volta a falar desse assunto no próximo bloco. Já retornamos com o programa Café com Direito.
estamos de volta aqui com o programa Café com Direito e a discussão é precatório. A ideia de precatório é sempre aquela, meu Deus, vou deixar para os meus filhos ou, quiçá, para os meus netos. Até porque existe toda uma ordem, o Estado ele tem um prazo que é elástico, né, grande para se pagar, que ele tem para se organizar e para pagar esses precatórios. Então o Estado da Paraíba está entrando, está indo, e dentre uma coisa que eu tenho que falar aqui com o procurador, que é de extrema importância, essa possibilidade, mesmo como você mencionou no bloco anterior, que é meio engessado, mas já se começa bem essa ideia da negociação. Né? Então, diante que eu considero um benefício, o Estado está chamando o seu credor para pagar, né, esse crédito, mesmo com deságio. Vocês atingiram a meta que vocês estão querendo? Eu acredito que sim. Eu enxergo esse instrumento do acordo direto como um benefício bastante positivo, tanto para o Estado, porque o que se economiza se coloca novamente no pagamento de novos precatórios, né, de novos acordos, e também para o beneficiário do acordo, né, para o titular do crédito, porque ele vai mensurar a distância de que ele teria para receber esse precatório e ele encurta esse espaço de tempo, recebendo agora de uma vez só em uma única parcela, né? E no primeiro momento, em 2006, no biênio de 2006 e 2007, foram 182 acordos, né? E agora, no início dessa semana, já tinha mais de 200. Então, durante a semana, nós tivemos um número incrível de pessoas aderindo. Então, eu acredito que foi bastante positivo e que nós atingimos nosso objetivo. Nós tínhamos no mercado, e eu lembro que, tendo a oportunidade de entrevistar o procurador Gilberto Carneiro, eu fiquei pressionando, né, com ele, também como secretário na época, o secretário de Finanças do Estado, cobrando a questão de poder se negociar, pagar dívidas também, comprar precatórios para se pagar dívida de ICMS. Tenta ver um estudo, eu como tributarista, cobrando esse tipo de coisa. E aí, com esse deságio de 40, a gente observa que é uma proposta muito mais interessante do que se tem no mercado quando a questão é vender precatório. Exato. Sheila, também está sendo estudada essa possibilidade, né? O Procurador-Geral do Estado, que está bastante empenhado, inclusive foi uma ideia dele a realização desse sistema de acordos diretos de precatório, né, o Dr. Gilberto Carneiro, e nos já autorizou a iniciar um estudo acerca da compensação, né, dos precatórios com créditos que estão inscritos em dívida ativa do Estado, que nós temos aí, eu acho que 6 bilhões de débitos inscritos em dívida ativa. Então, eu acho que também será um atrativo muito grande para a gente otimizar o pagamento desses precatórios. O governo federal está com uns projetos aí meio complicados em relação a trabalhar o débito, né, de cada estado. Esse crédito que o estado tem que negociar, perdendo muito mais que isso. Então, assim, quem está por dentro do que pode vir a acontecer com o Estado brasileiro, essas broncas entre Estado e União, a gente tem aqui, e aí, né, pela própria exposição do procurador, uma excelente oportunidade. Então, é aquela história. Busque mais conhecimento, mais informação. Agora, uma questão, onde esse edital, ele está sendo divulgado? É só pela internet? Como é que está sendo feito esse trabalho? Ele é divulgado na internet e é divulgado também no Diário Oficial do Estado, né? E buscamos também, cada vez mais, como esse espaço que você está abrindo aqui para a gente, tentar divulgar nos meios de comunicação, né? Jornais, escrito na televisão. A gente está tentando divulgar o máximo para que a população tenha conhecimento, para que os credores dos precatórios tenham conhecimento e a gente possa atingir o maior número possível, né, para poder tentar diminuir cada vez mais esse estoque de pagamento de precatório. Até você já no início estava comentando que o número de precatório que se paga, ele é bem inferior ao que está entrando entre as novas decisões, né? Isso. Acaba sendo... Qual é uma questão é a obrigação legal. O Estado da Paraíba, ele está cumprindo à risca o que a legislação manda ou ela, com isso, acaba dando um plus, por exemplo? Recentemente saiu uma decisão na ADI 3457, eu acho, 3457, né, determinando que esses pagamentos fossem feitos até o ano de 2020. E parece que essa determinação ela veio agora reforçada na emenda constitucional número 94. Né?
Só que antes havia essa determinação, mas não se sinalizou como seria feito esse pagamento. Essa ADI declarou inconstitucional a emenda constitucional 62, que estabelecia duas formas de pagamento, e nós tínhamos optado por uma, que era fazer o pagamento com base em 1,5% da receita corrente líquida, né? E veio essa ADI e disse, olha, vocês têm que pagar até 2020, que é algo bastante difícil de acontecer, né? E para qualquer estado da federação, mas não estabeleceu como seria essa forma de pagamento, né? Então, continuamos adotando 1,5% da receita corrente líquida. E agora, com a emenda constitucional 94, que permite a utilização, se eu não me engano, de 75% naquelas demandas em que houver a presença da União, se permite utilizar 75% de depósitos judiciais para pagamento de precatórios, né? Então, com essa sinalização de que é possível se utilizar de novos instrumentos para que nós possamos diminuir esse estoque, a Paraíba vai tentar avançar cada vez mais para tentar diminuir esse estoque, né? Terá que ser feito uma pesquisa sobre esse número, de quanto a gente está falando nessa possibilidade de utilização de depósito judicial? A gente fala no estado da Paraíba, já se tem como mensurar isso? Não se sabe, o valor de quanto tem de depósito judicial, não, eu não tenho esse dado. Eu acredito que se tem, mas eu não trouxe. Né? Porque já seria aquela história, uma probabilidade de trazer as metas, né, mais próximo, porque aquela história, se a meta é para 2020, a gente está quase lá, né? O ritmo que anda os pagamentos dos precatórios, como você mesmo falou, ultrapassaríamos o 2020. Isso, é uma dificuldade que todo estado da federação enfrenta. Como é que a gente vai quitar diante de como eu te falei, de dificuldades econômicas que nós enfrentamos, e num cenário aí de uma crise econômica nacional, em que há queda da arrecadação, principalmente repasse do Fundo de Participação, né, da União para o Estado, e a queda do ICMS. Então, como conciliar, como se chegar a um resultado positivo diante desses fatores, né? Então, diante desses fatores, qual seria a sua consideração final para a população que está, por exemplo, nesses editais, que poderiam já estar recebendo? Venham, se dirijam à Procuradoria. Nós iremos agora estudar a edição de um novo edital de 2010 e 2011, faremos ampla divulgação, né, novamente, para tentar atrair o maior número de credores de precatórios. Se dirijam à Procuradoria, utilizem dos meios pela internet para fazer esse requerimento, e para que nós possamos tentar cada vez mais ir diminuindo o débito que o Estado tem em relação a esse estoque. Precisa ocorrer uma audiência, é feita audiência? Não. Porque você vê lá no próprio espaço da Procuradoria, vocês montaram lá um espaço para isso, né? Está lá montado essa Câmara de Conciliação. Então, quer dizer que o credor ele não precisa passar por uma negociação direta, uma audiência, algo parecido? Não, porque a análise ela é bem objetiva, né? Nós verificamos se ele consta daquela lista de precatório que é enviada pelo Tribunal de Justiça, e depois formalizamos uma lista preliminar e encaminhamos ao tribunal para que o tribunal, até por nossa segurança jurídica, ele possa homologar aquele acordo que foi proposto de forma escrita pelo titular do crédito. Agora, havendo uma impugnação, aí essa impugnação será avaliada pela Câmara, né, de Conciliação de Precatórios, né, há um prazo de impugnação de 5 dias, será avaliada e sai um novo edital com uma nova lista que também é submetida ao Tribunal de Justiça. Mas não há liberdade para que os integrantes, os membros do Comprec, eles possam discutir percentuais, valores, o deságio é de 40%, então os critérios são bem objetivos, né? Essa Câmara ela é constituída pelo Procurador-Geral, pelo Procurador Adjunto, que sou eu, e por mais 3 procuradores do Estado, um deles que é o gerente de precatórios lá na Procuradoria-Geral do Estado. Então essa análise é feita por nós, encaminhada ao tribunal, o tribunal homologa, e aí é realizado o pagamento pelo Tribunal de Justiça. Então aí a bola da vez está com você, que é credor, né, do precatório do Estado da Paraíba, né, e que consta nessa lista. É procurar
avaliar a sua economia financeira, né, tanto a sua economia e como essa probabilidade de se antecipar um crédito, né, mais ou menos se você fosse o inverso, tanta gente que está endividado com as instituições financeiras, tendo uma oportunidade aí, às vezes bem menor de receber seu crédito. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E o programa Café com Direito vai ficando aqui e a gente sabe que na próxima semana estaremos novamente tentando investir no seu conhecimento jurídico para você exercer a sua cidadania. Até mais!